até o versículo de número 36. Lembrando o contexto, essa é a pregação do apóstolo Pedro após o derramamento do Espírito em Pentecostes. Ele já expôs a primeira parte do seu sermão, explicando com base na profecia de Joel que os crentes em Pentecostes não estavam bêbados, mas o derramamento do Espírito ali era o cumprimento da profecia de Joel. E agora, a partir do versículo 22, ele vai apresentar mais sobre aquele grande evento e vai apresentar Jesus como sendo o autor daquele derramamento do Espírito. Atos capítulo 2, versículo 22, a palavra do Senhor diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mão de ímpios, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Vamos agora para a confissão de nossa fé. O texto da doutrina da palavra de Deus se encontra no Catecismo de Heidelberg, domingo 12. Esta é a última pregação expondo essa doutrina que nós confessamos no domingo 12 do Catecismo de Heidelberg. Estamos dentro da confissão de nossa fé, ouvindo a doutrina que está contida no credo apostólico e que é exposta com detalhe em nosso catecismo. Domingo 12. Porque ele é chamado de Cristo, isto é, ungido. Porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno Rei. Como profeta, ele nos revelou plenamente o propósito secreto e a vontade
sumo sacerdote, ele nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo e sempre intercede por nós junto ao Pai. Como Rei, ele nos governa com sua palavra e Espírito e nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. Por que você é chamado cristão? Porque pela fé sou membro de Cristo e por isso participo de sua unção para ser profeta, sacerdote e rei. Como profeta, confesso o nome dele. Como sacerdote, ofereço minha vida a ele como sacrifício vivo de gratidão. E como rei, combato nesta vida o pecado e o diabo de livre consciência. E depois, na vida eterna, reinarei com ele sobre todas as criaturas. Por favor, deixem abertas suas Bíblias, o texto que nós lemos, e o Catecismo do domingo 12. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, a Escritura do Antigo Testamento, ela registra a promessa da vinda de nosso eterno Rei. Se abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 49, no versículo de número 9 e no versículo de número 10, nós veremos uma bênção que Jacó está proferindo sobre seus filhos e sobre Judá. Gênesis capítulo 49, o versículo 9 e o versículo 10. Jacó, pelo Espírito, ele diz: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Em Gênesis 49, 9 e 10, a bênção de Deus para Judá foi que o cetro, ou seja, um bastão usado por reis para representar o poder real, não se arredará, não será retirado de Judá, não se afastará de Judá. E ao rei que vem da tribo de Judá obedecerão os povos. Essa promessa, meus amados irmãos, também foi dita por meio do profeta Natã a Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 14 a 16. Deus ele prometeu ao velho rei Davi, o primeiro rei da tribo de Judá, que um filho dele seria rei, estabelecido para sempre. Nos Salmos temos o louvor a esse eterno rei, poderoso e vencedor, o ungido. Por exemplo, nós cantamos no culto o Salmo de número 2, nós temos o Salmo de número 16, nós temos o Salmo 110, que são salmos que falam de modo muito claro sobre a supremacia, sobre a majestade que esse descendente de Davi ele terá. Domínio dele será sobre os seus inimigos. Esse rei vencerá a própria morte. Ele regerá toda a terra. Quando nós estamos lendo os profetas, Miqueias, o profeta Miqueias, que profetizou 800 anos antes de Cristo, ele falou a Israel que o guia, o pastor do povo de Israel, títulos dados aos reis, ele sairia de Belém, terra de Judá. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz isso. Portanto, meus amados irmãos, nós temos na Escritura do Antigo Testamento, na lei, nos salmos, nos profetas, a promessa da vinda de nosso eterno Rei. Promessa de Deus a Judá, a Davi e a igreja, essa velha promessa
ela não se cumpriu plenamente em Davi e na monarquia de Israel. Quando nós estudamos a história de Davi, quando nós estudamos a história dos descendentes de Davi, da monarquia de Israel, nós aprendemos que o rei Davi ele morreu. Nós aprendemos que os reis descendentes de Davi morreram todos eles. Nós aprendemos que o reino de Israel chegou ao fim e a glória de Israel como nação se foi pelos cativeiros assírios, pelo cativeiro babilônico. Foi-se a glória de Israel. E quando nós olhamos para esses acontecimentos, esses fatos históricos, nós podemos parar para pensar: será que Deus ele é mentiroso? Será que Deus ele não cumpre as suas promessas que ele falou aos pais pelos profetas? Porque onde está o rei? Onde está o reino? Meus amados irmãos, apesar da promessa não ser cumprida plenamente, completamente, na monarquia do pré-exílio, a promessa estava de pé. Quando parte do povo de Deus, ele é trazido de Babilônia, o Senhor, ele alimentou a esperança de salvação do povo, dizendo, através do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10, o Senhor falou ao seu povo que voltou de Babilônia. Ele disse: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumentinho, num jumentinho, cria de jumenta. E o profeta continua: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele, esse rei, anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Isso foi a promessa, a palavra de Deus por Zacarias, dada a Israel. Então, meus amados irmãos e irmãs, o profeta Zacarias, ele trouxe a velha promessa de Deus aos ouvidos da igreja. A promessa não caducou, a promessa foi renovada pelo Senhor Deus. Ele enviará de Belém de Judá o eterno Rei Salvador, o Cristo. Deus disse isso. E nessa manhã de domingo, o Evangelho do eterno Rei nos é trazido. E eu proclamo o Evangelho a todos vocês no seguinte tema: a promessa antiga é cumprida em Jesus. Ele é o nosso eterno Rei. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã, para que nós sejamos alimentados com o Evangelho. A promessa antiga é cumprida em Jesus. Ele é o nosso eterno Rei. Deus Pai, Ele anunciou que Jesus é o eterno Rei. Se abrirmos os Evangelhos, e especialmente quero chamar a atenção para o Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, especificamente falando, Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, nós aprendemos sobre o encontro do anjo Gabriel com a Virgem Maria.
E nós vemos que Deus ele enviou o anjo Gabriel a Maria para dizer que o menino que ela conceberia pelo poder do Espírito, versículo de número 32, diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Notem, meus amados irmãos, que segundo a palavra do anjo de Deus a Maria, Jesus é o Filho de Deus. Notem que o texto, ele nos mostra que o anjo fala que ele é de Judá, ele é segundo a carne, descendente de Davi. Ele é o rei que reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o reino dele não terá fim. Isso diz o anjo do Senhor. Assim, pela palavra de Deus a Maria, Jesus ele é o eterno rei prometido a Israel na palavra de Deus, na lei, nos salmos e nos profetas, como nós aprendemos na introdução. Sendo assim, chegou o tempo determinado, o tempo maduro pelo Senhor, para trazer à terra o rei prometido. O menino que Maria concebeu é o Salvador do povo dele, e o rei que trará a salvação de Israel, e que eliminará todos os inimigos de Deus. Este é o nome do rei, Jesus. Então notem que Deus ele anunciou que Jesus é o rei eterno, Jesus. Mas não somente o Pai falou isso. Jesus mesmo anunciou que ele é o eterno. Em Mateus, capítulo de número 11, a partir dos versículos 2 a 5, Mateus, Evangelho de Mateus, nós temos o episódio quando João Batista, preso, ele envia seus discípulos até Jesus, porque ele estava em dúvida se Jesus de fato era o Messias, o Cristo. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2 até o versículo 5. E João, ele mandou seus discípulos até Jesus para perguntarem se eles deveriam esperar outro rei. O texto diz: João, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E a resposta de Jesus a João foi: e Jesus respondendo disse aos discípulos de João: ide e anunciai a João que estás ouvindo e vendo. O que é que eles estavam ouvindo e vendo? Versículo 5: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E Jesus ainda fechou dizendo: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, motivo de escândalo. Jesus ele mandou dizer a João Batista que eles não deveriam esperar outro rei. As palavras de Jesus estavam dizendo: olha, diz a ele que o rei chegou. E as credenciais desse rei, Jesus mandou que fosse falada a João sobre os sinais, os prodígios, os milagres, e não somente os sinais e milagres, mas também a própria pregação de Jesus, e que Jesus estava indo aos necessitados de salvação, aos pobres
outro rei não viria. João e os discípulos dele poderiam ter a certeza que o rei prometido chegou e nenhum outro rei seria enviado da parte de Deus para Israel, para o mundo. Jesus, de fato, falou isso. Outra passagem da palavra de Deus que mostra Jesus anunciando que Ele é o eterno, o nosso eterno Rei. Nós temos em Mateus, capítulo de número 16. Mateus 16. A partir do versículo 13, nós temos Jesus com os seus discípulos. Jesus estava questionando os seus discípulos sobre o que é que o povo dizia ser ele, o Filho do Homem. E alguns diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que eram os profetas Jeremias ou qualquer outro profeta. E aí Jesus ele dirige a mesma pergunta para os discípulos: e vocês dizem o que do Filho do Homem? Quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro foi essa. E o que é que Jesus fez? O texto nos mostra que Jesus ele confirmou a confissão de Pedro, que dizia que ele era o Cristo. E vocês sabem que o termo Cristo não é um sobrenome, o termo Cristo é um título, ou ungido, ou Messias, mostrando assim que Jesus era o Rei, filho de Davi, o ungido. Quando nós chegamos em Mateus, no capítulo 21, Mateus capítulo de número 21, o episódio que narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós vemos que Jesus propositadamente ele entrou em Jerusalém sentado em um jumentinho que era o carro oficial dos reis de Judá. Cumprindo o quê? A promessa de Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e versículo 10. O texto nos fala quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dos discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-vos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Mateus, que era um grande conhecedor do texto do Antigo Testamento, ele vai fundamentar a ação de Jesus com base na profecia de Zacarias, capítulo de número 9, versículo 9 e 10, que nós lemos na introdução, para dizer assim que Jesus estava cumprindo a promessa de Deus. E aí, Mateus, ele cita a profecia, versículo 5: dizei à filha de Sião: eis aí que vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. E Jesus assim entrou em Jerusalém, e as pessoas entenderam que quem estava entrando ali era o rei, filho de Davi, o prometido. E Jesus não negou nada disso. As pessoas ovacionavam Jesus, as pessoas pegaram palmeiras, colocaram as suas roupas diante de Jesus e cantavam: Hosana, Hosana, louvado seja o filho de Davi. O texto nos diz, versículo de número 9. E foi um grande alvoroço na cidade. Quando nós lemos toda a história do Evangelho
não negou. E a sentença que havia sobre ele era porque ele era rei dos judeus. E Jesus foi morto por ser rei. Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia como rei glorioso para cumprir a profecia do Salmo 16, versículo 9 e versículo 10, salmo este citado pelo apóstolo Pedro no seu sermão no dia de Pentecostes. Esse salmo que falava que o ungido rei não ficaria na sepultura, não veria corrupção, seria ressuscitado. E quando nós chegamos em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo de número 28, Jesus já ressuscitado, Jesus próximo da sua ascensão aos céus, ele se apresenta aos seus discípulos como o Rei glorioso, ressuscitado. Mateus 28, a partir do versículo 18, Jesus ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele envia os seus discípulos ao mundo dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do Senhor. Senhor Jesus, ele anunciou aos discípulos sua majestade, seu poder todo-poderoso, poder sobre todas as coisas. E como rei, Jesus ele foi elevado aos céus e está à direita da majestade de Deus nas alturas. Assim ele foi visto por Estevão. Assim ele foi anunciado. Então vejam, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, na sua humilhação, quando ele encarna e passa a sua vida de sofrimento até a cruz e morte, e na sua glorificação, quando ele é ressuscitado e ele assume aos céus, ele tem anunciado que é o nosso eterno Rei. O próprio Jesus fala isso. E os apóstolos? Os apóstolos, eles também anunciaram que Jesus é o Rei, o eterno Rei. A primeira pregação de Pedro, após o dia de Pentecostes, ele tomou como base, dentre outras passagens do Antigo Testamento, 2 salmos. Vamos lá para Atos, capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2. Nós começamos a ler a partir do versículo de número 22. E já lemos a passagem inteira dessa parte que eu citei. Então nós vemos que o apóstolo, como os demais apóstolos, ele tinha uma pregação que era inspirada, obviamente, pelo Espírito, mas que tomava como base profunda dela toda a escritura do Antigo Testamento, para nós vermos que a nossa pregação não dispensa o Antigo Testamento, pelo contrário, a pregação da igreja no Novo Testamento, ela toma o Antigo Testamento e expõe o Antigo Testamento à luz da revelação do Novo Testamento, porque o Evangelho já começa a ser anunciado no Antigo Testamento. Então Pedro, pelo Espírito, lá naquela pregação de Pentecostes, ele toma o Salmo de número 16, o texto do versículo 24, capítulo 2, versículo 24, ele vai expor Jesus Cristo, ele que foi crucificado, ele que foi morto pelas mãos dos iníquos. Ele vai começar a expor que Jesus ele ressuscitou, com base no Salmo 16, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse
ele, Jesus, retido, preso pela morte. Por quê? E aí ele vai para o Salmo número 16, versículo 9, versículo 10, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim guia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também na minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, seja deteriorado o seu corpo. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então o apóstolo ele vai para o versículo 29 e ele vai dizer claramente: olha, meus irmãos, essa passagem aqui que vocês pensavam que se aplicava a Davi, não era a Davi que se aplicava, era a Cristo. Versículo 29: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, do pai Davi, rei de Israel, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Davi, os restos mortais de Davi, ainda estavam lá no meio do povo de Deus até aqueles dias da pregação do apóstolo. Era o fato. Então o Salmo 16 não se cumpriu em Davi. Agora, qual era a explicação então? Versículo número 30: sendo, pois, profeta. Davi era rei e era profeta. E sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, você lembra da promessa que o Senhor havia feito lá em 2 Samuel, capítulo 7, a Davi? Um descendente seu iria reinar eternamente, o reino seria para sempre. Versículo 31: prevendo isto, Davi, ou seja, como profeta de Deus, prevendo o futuro, prevendo isto, referiu-se o quê? À ressurreição de Cristo. E a pregação apostólica era apresentando que Jesus não estava morto, mas que Jesus ele era o rei, descendente de Davi, que venceu a morte e que subiu ao céu e que agora estava mostrando a sua glória como rei, entregando e dando o Espírito à igreja. Ele diz: Jesus, ele estava referindo-se a Jesus. Davi estava referindo-se a Jesus. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Nós sabemos que o testemunho apostólico é que Jesus, ele, depois de ter morrido, ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Versículo 32, então ele diz: a este Jesus, o nome de Jesus era um nome popular, o nome de Jesus não foi só Jesus que teve, várias pessoas na época tinham o nome de Jesus, mas quando fala de Jesus, fala especificamente do Nazareno, fala do homem da Galileia, fala daquele que veio de lá, da região de Cafarnaum, pregando o Evangelho e fazendo milagres, operações incríveis, ressuscitando mortos, pregando o Evangelho como ninguém havia pregado, anunciando o reino. Jesus, este Jesus, o que aconteceu? O texto diz: Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós quem? Eles, os apóstolos, mas também Jerusalém era testemunha. Nesse momento, se nós tomarmos por empréstimo as palavras do apóstolo Paulo e as palavras de Lucas, nós sabemos que Jesus passou 40 dias ensinando e comendo com os seus discípulos. Ele apareceu a Tiago, irmão do Senhor. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que ele apareceu a 500 pessoas. Então imagine que poder de testemunho todos poderiam compreender e entender. De fato, esse Jesus ressuscitou
viram Jesus após sua morte, confirmando a sua ressurreição. E o texto continua. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E agora o apóstolo ele vai falar dessa majestade de Jesus. Versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, pois foi a Jesus que o Pai entregou a promessa dada a Abraão, ele é herdeiro. Foi a Jesus que o Pai disse que ele tinha o poder de batizar, não com água como João fazia, mas com o Espírito Santo. Foi a Jesus, ele que é, na sua obra de salvação, aquele que nos redime de nossos pecados e aquele que nos concede o Espírito Santo da vida, que aplica a sua obra em nós. Ele diz, o apóstolo, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo no dia de Pentecostes, toda aquela manifestação poderosa, era Jesus, o Rei exaltado que estava operando na igreja que estava na terra. E aí ele volta a Davi, versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus. O túmulo de Davi estava lá, o povo sabia, ele não subiu aos céus. Mas ele mesmo, o próprio Davi, declara, e aí o apóstolo vai pegar outro salmo, Salmo 110. Veja o versículo 34, a citação do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Salmo 110 é isso. E aí ele conclui a sua pregação fazendo um chamado apelo verdadeiro, que não é aquele apelo que você é chamado pelo pregador, vem aqui à frente aceitar Jesus. Isso não é apelo verdadeiro, é enganação. Ele fecha a pregação fazendo um verdadeiro apelo ao povo. Ele diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, porque de fato foi Israel, na pessoa dos seus líderes, que crucificaram Jesus pela mão dos romanos, dos iníquos. Esteja, pois, certo, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então veja aqui na pregação do apóstolo, baseado no Antigo Testamento, no Salmo número 110, ele diz: este é o Senhor, este é o ungido, este Jesus. Meus irmãos, não havia como, pela pregação dos apóstolos, Israel nem qualquer outra pessoa procurar outro rei além de Jesus. Os homens, as mulheres, os adultos, as crianças, os pais e os filhos deveriam crer nesse Jesus para serem batizados em Jesus, na fé em Jesus, o Rei glorioso, o Senhor e Cristo, e só mediante a fé em Jesus eles receberiam a remissão dos pecados, ou seja, o resgate e o perdão de Deus por seus pecados e o dom do Espírito. Foi isso que o apóstolo ele falou à multidão que estava ansiosa. Então, o que é que nós devemos fazer para sermos salvos? Veja o versículo de número 37, Atos 2, 37. Ele diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. A pregação, ela mexe com o coração dos eleitos de Deus. A pregação, de fato, ela contorce os nossos corações, ela nos dá
perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o quê? Recebereis o dom do Espírito Santo. Veja como o Evangelho é tão simples. Veja como é simples você se salva. Veja que Deus não estabeleceu uma regra cheia de coisas que você tem que fazer para conseguir talvez a salvação. O Evangelho é tão simples que até as nossas crianças, até pessoas com menos capacidade mental, têm condições, pela graça de Deus, de entender. Arrepende-se. Reconheça os seus pecados. Reconheça que você foi concebido e nascido ou nascida em pecado, e que você não pode se salvar por você mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. E mais o quê? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo no selo, sinal da graça, da adoção, a fé verdadeira em Jesus. E o que mais? E qual a promessa? Você receberá a remissão dos seus pecados e o dom do Espírito. Não precisa de mais nada. Tão simples. É tão simples que um homem na sua soberba ou a mulher na sua soberba não aceita esse Evangelho e nem consegue entender. E essa promessa não era só para os pais. Essa promessa era para os filhos e todos quanto o Senhor chamar. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Uma promessa real de Jesus para pais, para filhos e para todos que o Senhor chama de modo salvador pelo Evangelho. Essa pregação, meus irmãos, é a pregação apostólica. É a pregação que você ouve agora. É a pregação que foi repetida não só por um tempo, mas repetida por Pedro, pelos demais apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, consolando os crentes em Corinto, primeira epístola aos Coríntios, capítulo número 15, versículo de número 20 a 28. Ele pregou, ele expôs Jesus como esse rei, com base no Salmo 110 também, mas para consolar a igreja diante da morte. Por quê? Porque estava acontecendo que em Corinto haviam certos falsos mestres entrados dentro da igreja, e esses falsos mestres estavam dizendo aos crentes que aqueles que morreram em Cristo se perderam todos, porque não haverá ressurreição dos mortos, ressurreição física, que é uma fé cristã. E isso criou perturbação nos crentes. Porque imagine a viúva de um homem crente, ou o viúvo de uma mulher crente que havia morrido, filhos que haviam perdido pais que eram crentes, amigos crentes, irmãos crentes. A promessa do Evangelho era que a ressurreição era real, porque Jesus foi real, a sua ressurreição foi real, então consequentemente quem está ligado a Cristo terá um corpo semelhante ao dele. Mas falsos mestres estavam tirando essa esperança da igreja. E aí o apóstolo, ele vai falar de Jesus, o Rei, que ressuscitou dentre os mortos. E que pelo fato dele ter ressuscitado dentre os mortos, pelo fato de nós estarmos ligados a ele por verdadeira fé, nós também ressuscitaremos com ele no último dia. E teremos um corpo glorioso como o corpo dele. Né? Meus amados irmãos, isso você pode encontrar em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 28. Então notem que com base na doutrina de Jesus o Rei, que venceu a morte, o apóstolo Paulo ele consola a igreja em Corinto. Os crentes eles poderiam esperar a ressurreição gloriosa dos corpos deles e dos corpos de todos aqueles que em Cristo partiram
Jesus, ele é o Rei eterno. O escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 4, ele estimulou os crentes judeus a permanecerem firmes na confissão de Jesus, pois Jesus é o Rei que, depois de fazer a purificação de nossos pecados, ele subiu ao céu e está à direita de Deus, na majestade e nas alturas, governando tudo com a palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo número 1. O escritor aos Hebreus, que eu entendo que ele não era um apóstolo, possivelmente um profeta do Novo Testamento, e escreveu essa epístola a crentes judeus que estavam sendo ameaçados, tentados a abandonarem a fé e voltarem para a velha doutrina dos pais deles, o judaísmo. O escritor, ele abre a sua carta mostrando essa excelência, essa glória de Jesus como Rei. Ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aí, o escritor sagrado, ele vai usar os salmos, os profetas, novamente a mesma coisa, para apresentar esse Rei glorioso, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, a pregação, meus irmãos, dos apóstolos e profetas está registrada nas Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Todos os homens, primeiro os judeus e depois os gentios, eles devem se render aos pés de nosso Rei Jesus Cristo para serem salvos da ira de Deus sobre todo o gênero humano que se rebelou contra Cristo. O Rei vem chamando pecadores ao arrependimento. Porque caso contrário, eles serão destruídos. Ele não vem fazer um convite para uma festa somente. Claro que a salvação é uma festa, mas ele vem fazer um ultimato. Jesus, ele dá um ultimato ao mundo. Ele está dizendo: arrependa-se, porque senão a minha ira cairá sobre você. É aquilo que o Salmo 2 ele diz: deixai o filho para que não se ire, para que ele não acabe com você no caminho, quando você está fugindo. O Evangelho do Rei, esse Evangelho que é um chamado ao arrependimento, à vida. Todos devem se arrepender. Primeiramente os judeus, depois os gentios, e serem salvos da ira de Deus. Para encerrar, meus amados irmãos, a igreja cristã, ela tem Jesus como seu eterno Rei. A igreja cristã tem Jesus como seu eterno Rei. A igreja crê na palavra de Deus. E com o coração a igreja ela confia, e com a boca a igreja confessa que só existe salvação para aqueles que, por meio de uma verdadeira fé, confessam que Jesus é Cristo o Senhor. Isso o apóstolo Paulo, ele pregou aos Romanos, capítulo 10 de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Versículo de número 10. Romanos capítulo 10, versículo 9. O apóstolo disse:
se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E ele continua: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então notem, meus amados irmãos, que novamente a salvação é mediante a fé em Jesus. E essa fé em Jesus, ela confessa Jesus como Senhor, como Cristo, como Rei. Ela não fica fechada no coração, mas ela sai pela boca. Então a igreja, quando ela confessa Jesus como Senhor, como Rei, ela está assim mostrando essa obra poderosa do Espírito em nós, ou nela. Porque ninguém pode confessar Jesus como Senhor senão pelo Espírito. E o credo apostólico é um exemplo da confissão cristã. E nesse credo nós, como igreja, confessamos: creio em Jesus Cristo. Cristo. E para a igreja confessar que Jesus é o Cristo, ela tem que tê-lo como Rei. Pois Jesus, ele é o ungido. Estamos dizendo que ele é o Cristo. E ele é ungido para ser nosso eterno Rei. E tomando o nosso catecismo de Heidelberg, esse artigo da nossa fé é mais detalhado do que o credo apostólico. E nós confessamos o seguinte: pergunta e resposta 31. Por que ele é chamado de Cristo, isto é, ungido? Veja só a parte que refere-se a Jesus como Rei, porque nós já ouvimos as pregações sobre a sua ação como sumo sacerdote, como profeta e sumo sacerdote da igreja. Porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso eterno. Acharam aí? Vamos novamente saltar. O que é que ele faz como Rei? Como Rei, ele nos governa por sua palavra e Espírito. E o que mais? E nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. Vocês estão vendo o que é que nós confessamos? A igreja cristã, a verdadeira igreja, ela confessa o eterno Rei Jesus. E não só confessa, mas se deixa governar pela palavra e pelo Espírito de Jesus. Isso é o segredo. Ou seja, a verdadeira igreja, ela obedece à palavra de Cristo. A verdadeira igreja, ela se deixa dominar pelo Espírito de Cristo. Esse Espírito que nos guia na verdade da palavra de Deus. Esse Espírito que nos faz obedecer à palavra de Deus. Meus amados irmãos, se deixar governar pela palavra e pelo Espírito é uma prova incontestável que somos súditos de Jesus. Porque o que é um súdito? Um súdito é aquele que tem um rei, é aquele que se submete às palavras do rei, é aquele que tem amor em obedecer ao seu rei e segui-lo. Súdito. Nós podemos dizer que não adianta dizer que Jesus é rei, não adianta falar de Cristo rei, se a palavra e o Espírito do Rei não nos governam. Não. Mas se a palavra e o Espírito de Jesus, eles dominam a igreja, seja a igreja como o corpo de Cristo, seja a igreja, você como membro individual da igreja, se a palavra e o Espírito de Jesus dominam a igreja, dominam a vida sua, se a palavra de Deus é nossa lei e o Espírito é o nosso guia, temos um sinal claro que Jesus é confessado de verdade por nós. Temos um sinal claro
convido você, em sua casa, você ler os sinais de um verdadeiro cristão e de uma verdadeira igreja. A confissão belga, no artigo número 29, a nossa confissão, ela nos mostra as marcas da verdadeira igreja e nos mostra as marcas do verdadeiro cristão. Uma dessas marcas é ter Jesus e a palavra de Jesus como sua lei e o Espírito de Cristo dominando você conforme essa palavra. Concluindo, notem que quando nós estamos em nossos cultos aprendendo a doutrina confessada do credo apostólico, nós estamos mostrando que a fé reformada é a fé cristã. Não é uma fé, outra fé. É a fé fundamentada na palavra de Deus. É a fé confessada pela igreja de todas as épocas. A fé que confessa só Jesus como seu eterno Rei. Só espera desse Rei eterno a salvação graciosa. Essa salvação que é pela fé no Filho de Deus. A salvação que será plenamente provada, saboreada por nós. Sabe quando? O retorno do Rei Jesus. O nosso Rei está voltando. O nosso Rei vem sem demora. E será no retorno do eterno Rei Jesus que nós veremos Ele vindo nas nuvens, junto com os seus santos eleitos, junto com os seus súditos. E nós iremos, aqueles que estivermos vivos, nós iremos nos encontrar com Ele no céu e com esses santos no céu. Não esqueça essa imagem que o Evangelho nos pinta. Que lindo dia e glorioso dia será esse dia. O nosso Rei voltando para nos buscar. O nosso Rei voltando para eliminar os nossos inimigos e deles, quais inimigos? O diabo, o pecado, o mundo anticristão e a morte. A terrível e malvada morte. Imagine o dia quando o Senhor Ele vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas produzidas pelos nossos pecados humanos. O dia que Ele vem para nos glorificar e nos fazer semelhantes a Ele. Será o dia quando nós veremos toda a criação. Imagine essa bela criação, que já é bonita pós-queda, mas nós veremos toda essa criação sendo restaurada pelo poder de nosso eterno Rei. Naquele dia nós veremos nossos parentes amados que partiram no Senhor e todos os eleitos glorificados. Será o dia como quando nós veremos a face gloriosa do nosso Rei Jesus Cristo. Imagine a emoção, imagine a alegria de você olhar Jesus e ver: Senhor, como eu esperei este dia, como Tu és belo e glorioso, ó Senhor. Imagine que nada mais nos separará da presença física de Jesus. Nada mais nos separará da presença dos nossos amados irmãos em Cristo. Que dia glorioso, o dia do nosso Rei. Todos nós estaremos juntos para vivermos eternamente, corpo e alma. Esse seu corpo, que hoje sofre corrupção, que hoje adoece, envelhece. Se você fisicamente morrer, será feito pó. Este corpo será ressuscitado, transformado à semelhança do corpo de Jesus, para que você, junto com todos os eleitos em Cristo, reine de eternidade a eternidade, com
cumprindo-se assim Apocalipse capítulo de número 22, versículo 5. Veja a promessa que nós podemos ver como concluída, promessa antiga que foi dada a nós lá no Éden, a salvação plena. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 5. João, apóstolo do Senhor, vendo o fim de todas as coisas, o fim glorioso, o Rei glorioso e a igreja gloriosa, ele consola a igreja dizendo, Apocalipse 22, 5: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Reinaremos sobre toda a criação, reinaremos para sempre, século dos séculos. Nada poderá impedir isso. Mas você pode estar pensando, e enquanto isso não acontece, enquanto esse dia não chega, o que é que eu devo fazer? Enquanto esse dia não chega, permaneça seguro debaixo dos cuidados de seu Rei. Permaneça na fé em Ele de Deus. Jesus, Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. O Rei Jesus, até lá, como nós confessamos no domingo 12, na resposta 32, até lá Ele nos protege, Ele nos guarda na salvação que Ele conquistou para nós. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele está nos defendendo dos nossos inimigos e de tudo aquilo que atenta contra nós, e Ele nos guarda. Ele é um Rei verdadeiro, um Rei que protege, um Rei que guarda. Na salvação que Ele conquistou os seus méritos para nós, igreja. Nada poderá tirar definitivamente você das mãos fortes desse Rei, do reino dele. Nada, ninguém, nem o diabo, nem a morte, nem as coisas presentes, nem as futuras, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode arrancar os súditos da mão de nosso Rei. Ninguém. E eu pergunto a você que é crente, que está em Jesus, você está esperando esse dia? Ou será que essas conturbações dessa vida tiram esse dia da sua visão? Você está esperando este dia, você almeja por esse dia da volta do Senhor. A sua oração diz: Maranata, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Você medita nessa promessa? Essa é a promessa que temos do Senhor desde Gênesis e que veremos cumprida na volta do Senhor, plenamente cumprida. Enquanto esse dia não chegar, viva como Rei, viva o que você é, viva a unção real. Pois como membro de Cristo, você foi ungido Rei, e essa unção de Rei se confirma em você quando a palavra e o Espírito de Cristo rege a sua vida aqui nessa terra. Essa unção de Rei se manifesta quando você está combatendo, quando você está lutando, não forçadamente, não empurrado, não por causa do medo, mas quando você está lutando contra o diabo, contra o pecado, contra tudo aquilo que é contra Deus. Quando você está lutando em sua vida aqui nesta terra contra estes inimigos, a unção de Rei está se manifestando em sua vida. Quando você luta
conscientemente. E aí você está sendo preparado, preparada, nesta vida já, para reinar sobre todas as coisas na restauração. Essa é a fé que nós confessamos. Essa é a fé que queremos. Por que você é chamado cristão? A resposta é porque pela fé sou membro de Cristo. E por isso, por ser membro de Cristo, eu participo de sua unção para ser rei. Como rei, combato nesta vida o pecado e o diabo de livre consciência. E depois, na vida eterna, eu reinarei com ele sobre todas as coisas. Então, a promessa é antiga. É ou não é? É. Vimos lá desde Gênesis. E nosso Deus é fiel. Fiel. Ele cumpriu sua promessa nos dando o nosso Rei Jesus Cristo. E por isso, continue firme que o nosso eterno Rei vem